boa noite. Eu sou Fernanda e eu também gostaria de começar agradecendo, assim, né? Agradecendo e me apresentando um pouquinho. Eu sou graduada em Artes Cênicas pela pela Faculdade de Artes do Paraná. E aí vim para Salvador, cursar especialização em dança, fiquei e acabei de entrar no mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em dança da UFBA, que eu tenho o maior orgulho de estar aqui representando. Assim como tenho muito orgulho de estar dividindo a mesa com essas pessoas incríveis e de fazer parte desse grupo, né, da LIF, um grupo que me acolheu de coração, assim, muito forte, e que me dá tranquilidade de compartilhar os meus pensamentos, os meus movimentos. Então, eu queria agradecer a LIF pela abertura e por todo o amor. Queria agradecer a minha orientadora, Daniela Guimarães, que é uma parceira, não só uma orientação acadêmica, mas é uma parceira de pensar essas escritas, esse movimento, essa dança e essas ações no mundo. E também mais 3 pessoas que são fundamentais para que essa pesquisa siga em movimento, que é a Alexandra Martins, a Amanda Macedo e o Léo Bardo. Então, o nome da minha pesquisa é Haja Coração, Movimentos de Escrita em Dança Contemporânea. E nesse momento que a gente vive de recolhimento, eu comecei a pensar o que me move a continuar essa escrita. Essa escrita ela é intrinsecamente conectada ao movimento. E aí eu pensei em algumas palavras para que eu pudesse mapear o que ainda faz sentido, como que essa escrita se renova, o que ela move em mim, mas o que ela pode mover enquanto diálogo, enquanto a gente pode repensar ações juntos, né? Então, eu vou ler parte dessa apresentação e quero que a gente siga com esse diálogo, assim. Haja coração. Assim mesmo, no imperativo, sem vírgula, em letras maiúsculas. No imperativo, porque não basta haver um coração. É preciso antes que se haja a partir dele, com ele. Sem vírgula, porque nasce de uma urgência. Apesar do tempo dilatado que envolve essa escrita, é uma escrita com urgência. Agir de coração é urgente. Em letras maiúsculas, porque escrever com a buceta requer coragem, força, paciência e muita coordenação motora. Porque escrever com a buceta é reaprender a escrever. É uma escrita que é corpo, uma escrita que é coração, uma escrita que é sonho, dança, uma escrita que é urgente. Se você me ouviu falar buceta, você não ouviu errado. Haja Coração é uma série de escritas que surge através de uma pesquisa que nomeio de bucetagrafia, iniciada em 2017. Bucetagrafia é literalmente escrever com a buceta. Insere-se uma caneta no canal vaginal e, em 4 apoios, sentada sobre os calcanhares, com as pernas abertas, distribuindo o peso também sobre as mãos, escreve-se em um papel a partir de movimentos de vai e vem e circulares do quadril. O nome bucetagrafia é a junção das palavras buceta mais grafia. Há diversos motivos pelos quais escolho usar a palavra e listo brevemente os principais deles. 1. A vergonha e a violência. Historicamente, esse genital é escondido,
compreendido pela moral cristã patriarcal como um motivo de vergonha, um lugar nojento, sujo, fedorento, pecaminoso e imoral. Genital estigmatizado que desperta a perversão e os fetiches do macho cisgênero branco. Cada corpo com buceta carrega seus marcadores sociais, e dessa maneira as violências, estupros e mutilações se especificam para a violação desses diferentes corpos, pois cada qual precisa de um corretivo para saber seu devido lugar. Desde cedo, nos ensinaram a fechar as pernas, nos negando o reconhecimento de nossas corpos e descobertas de prazer e da nossa sexualidade. O desconhecimento, o segundo ponto é o desconhecimento e a biologização. Quando se fala em vagina, na grande maioria das vezes, está se falando da vagina, não está se falando da vagina e sim da vulva, a parte externa desse genital. Tudo que vemos entre as pernas de uma pessoa com buceta é a vulva. A vagina é o canal interno, que vai da abertura presente na vulva até o colo do útero, caso exista a presença de um útero. A vagina, ou o canal vaginal, é a região onde pode-se penetrar línguas, dedos ou nada, por exemplo. É o canal por onde bebês passam ao nascer de parto natural. Quando se fala vagina para se referir à vulva, ou todas as partes desse órgão, reduzimos todas as suas camadas, complexidade e potencial orgástico a um buraco onde o patriarcado se mete como uma britadeira. A palavra vagina, assim como as infantilizações púdicas, como borboletinha, florzinha, ela, menina, carregam associações essencialistas com a identidade de gênero mulher cisgênera, a partir de um discurso biologizante, limitador e binário entre sexo e gêneros. Já a palavra buceta pode se referir tanto à vulva quanto à vagina, dependendo do contexto em que é aplicada. 3. Visibilidade e política. Pelos motivos anteriores, mas também por ser usada popularmente no Brasil para designar esse genital. Assim como as palavras boceta, xota, xoxota, periquita, peteca, perereca, pepeca, racha, dentre outras. Considero essas palavras mais interessantes para nomear a pesquisa, por muitas vezes serem consideradas feias, sujas e palavrões. Não devemos falar essas palavras, devemos fechar nossas bocas, assim como nossas pernas. Então, escolho essa por particularmente considerá-la escrachada e para ser bem desbocada. Escolhi buceta, mas poderia perfeitamente ser xoxotografia ou ainda rachografia. Além disso, podemos encontrar essas palavras em alguns movimentos artísticos ativistas, como, por exemplo, nos lambes do perfil Lambe Buceta no Instagram. Já a grafia é usada como compreendemos, segundo a gramática e a linguística. A representação gráfica da linguagem, a representação escrita de uma palavra. Escrita, transcrição. Sendo a bucetografia a ação de escrever com a buceta, é possível escrever diversas palavras em diferentes contextos, por diferentes corpos, nos trazendo infinitas conexões, sensações e interpretações. Dessa maneira, atravessa as poéticas e políticas do corpo pelo cruzamento entre quem escreve, como escreve, o que é escrito, onde se escreve, por que escreve. Cabe pontuar que essa fala se trata do meu relato de experiência, do corpo Fernanda, em bucetografia. Ou seja, o relato de uma mulher que carrega privilégios. Uma mulher cisgênera, branca, bissexual, magra, jovem, não portadora de deficiências físicas ou mentais. Com essa introdução, já é possível perceber que não há a possibilidade dessa fala ser feita em terceira pessoa. Tampouco atende às expectativas da normativa acadêmica e não poderia ser diferente, pois não é uma escrita que se aprende nas escolas ou nas universidades. Trata-se de uma escrita que adentra camadas do corpo. É absolutamente íntima, orgânica, profunda, visceral. É carregada de emoções, sensações, sentimentos, confusões, tudo que escapa ao racionalismo científico. Essa maneira de escrita fricciona e transita entre o corpo subjetivo e o corpo coletivo.
o pessoal e o político, o dentro e fora, o sentir e o agir, as violências e o coração, a dança e os prazeres, o corpo e suas experiências. Para somar essa discussão, trago Christina Greiner, em 2005, com a seguinte pergunta: o que faz parte do domínio básico de uma experiência? As experiências são fruto de nossos corpos, aparato motor e perceptual, capacidades mentais, fluxo emocional. De nossas interações com o ambiente através das ações de se mover, manipular objetos, comer, e de nossas interações com outras pessoas dentro da cultura, em termos sociais, políticos, econômicos e religiosos, e também fora de nossa cultura. Nessa perspectiva, o ato de dançar, em termos gerais, é o de estabelecer relações testadas pelo corpo em uma situação em termos de outra, produzindo, nesse sentido, novas possibilidades de movimento e conceituação. Eu, corpo Fernanda, experimento e investigo as possibilidades de dançar e escrever. Danço enquanto escrevo e escrevo enquanto danço, pois na medida em que me movimento, grafo o espaço da mesma maneira que grafo o papel. Me movimento fazendo mover uma caneta. Essa grafia no espaço é coreografada pela forma de cada letra que compõe a escrita Haja Coração. Bucetagrafar Haja Coração é a maneira como danço e reescrevo minhas dores e prazeres no mundo. Nesse sentido, me entrelaço aos fazeres e dizeres do corpo, de Jussara 70, e sua perspectiva de performatividade na dança. O corpo que dança, organiza e constitui, configura sua fala no fazer. Além de destacar que essa fala é construída no e pelo corpo. Através da observação do modo como esse falar se produz, surge a percepção de que existe, dentre distintos tipos de fala, um que inventa o modo de dizer-se. Ele se distingue exatamente por não ser uma fala sobre algo fora da fala, mas por inventar o modo de dizer, ou seja, inventar a própria fala de acordo com aquilo que está sendo falado. Em Haja Coração, esse inventar a própria fala surge primeiro de uma autoconvocação. Haja Coração é uma escrita que volta para si, para então voltar-se para o mundo. O que é a ação? O que é agir? Como tenho agido no mundo? O que seria um agir de coração? É uma escrita que se volta para dentro, para sentir e perceber. Haja Coração é como um recado para não desistir. É um recado para confiar e não trair o coração. E minha insistência nesse verbo no imperativo me mostrou que, para além das dores, me mostrou as potencialidades e possibilidades até então desconhecidas no meu próprio corpo. Descobertas possíveis pela dança, pela investigação de um movimento, pelos entendimentos de dança e corpo, desse corpo que se move, dessa troca incessante com o ambiente e com o outro. A dança performativa, ela é veículo de descoberta nessa performance, mas é também compartilhamento com o outro. É um mecanismo que incita mais questões do que respostas em mim, e eu acredito que também no outro. Estabelece o convite para que o outro repense as mesmas questões, mas ainda a possibilidade que repensemos juntos. A dança é o lugar que eu encontro para não me sentir sozinha. Acho muito bonito como J. Mombassa vai falar sobre a redistribuição da violência como uma barricada, né? Como uma estratégia de lidar com a violência. E eu acredito que a arte tem esse lugar, para mim, ela é maneiras de lidar com as violências, mas também a maneira em que a gente se apoia e que a gente consegue construir um mundo. O mundo que a gente sonha, né? Como Sanara diz, um mundo sonhado, um mundo possível. E aí tenho pensado como que todas as nossas ações de mundo, como tudo tem a ver com camadas, né? Camadas de corpo, camadas de escrita, camadas de movimento, camadas de dança, camadas de política, e como todos esses lugares se
se entrelaçam, se confundem, se separam, se segmentam, né? Carol, em um dos nossos encontros, também falou uma coisa linda, que é o corpo está em tudo. E aí, entendo esse corpo está em tudo porque somos corpo, né? Somos essa materialidade no mundo e a gente pode encontrar várias belezas nele, né? Várias possibilidades de estar nesse mundo, de transformar-se nesse mundo. Acho que é isso. Obrigada, agradeço. E vou passar a fala para a Sanara.